Antes de o mundo ouvir o nome Allan Kardec, existia apenas um jovem francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nada, absolutamente nada naquele homem discreto e reservado sugeria que ele se tornaria um dos nomes mais influentes do século XIX. Ele não buscava seguidores, não escrevia para ser lido por multidões e evitava, a qualquer custo, qualquer forma de exposição. Era um homem que preferia trabalhar em silêncio, dedicando horas e horas à organização de ideias, teorias e métodos de ensino. Tinha pavor de virar símbolo, rosto público, referência espiritual ou moral. O temperamento de Rivail era feito de disciplina rígida, autocontrole quase absoluto e uma reserva emocional tão profunda que muitas pessoas ao redor o descreviam como enigmático. Esse traço o acompanharia para sempre. Enquanto outros personagens históricos buscavam reconhecimento, Kardec caminhava na direção contrária. Quanto mais tentavam colocá-lo no centro, mais ele tentava se afastar. Sua personalidade era marcada por uma modéstia quase dolorosa e por um senso de dever que pesava em seu peito, como se carregasse mais do que suas próprias responsabilidades. Ele não gostava de falar sobre si mesmo, evitava elogios, não comentava sobre dores e mantinha suas fraquezas enterradas sob uma armadura de racionalidade. Era um homem de mente sólida e coração silencioso. Este bloco apresenta o enigma inicial que sustenta toda a narrativa. Como um homem tão avesso à fama, tão cuidadoso com sua reputação e tão disciplinado em manter a vida pessoal oculta, acabou se tornando o centro de uma das maiores perseguições religiosas e intelectuais de sua época. Nada em seu começo de vida revela a tempestade que se aproximava, e é justamente isso que torna sua trajetória tão intrigante. Ele não procurou a missão que o aguardava, mas ainda assim foi empurrado para ela, como se algo maior estivesse prestes a romper o silêncio que ele tanto defendia. Para entender o que faria Kardec resistir a tantas pressões e ataques no futuro, é preciso compreender sua formação. Rivail cresceu na França pós-revolução, onde ideias novas surgiam em todas as direções e onde a educação começava a se tornar um campo de disputa ideológica. Enviado para estudar com Pestalozzi, um dos maiores educadores da história, Rivail absorveu um método baseado em observação, lógica, repetição e disciplina. Era um método para formar pensadores autônomos, capazes de questionar qualquer coisa, inclusive suas próprias crenças. Esse método moldou seu temperamento. Desde jovem, Rivail anotava absolutamente tudo. Criava listas, organizava quadros, comparava informações, analisava fenômenos repetidamente para evitar erros. Nada escapava ao seu olhar disciplinado. Sua mente funcionava como uma máquina precisa, metodológica e exigente. Mas esse mesmo traço que o fortalecia também o isolava. Muitos colegas o consideravam rígido demais, sistemático demais, perfeccionista demais. Ele incomodava. Sua precisão irritava aqueles que preferiam caminhos mais fáceis, interpretações rápidas ou conclusões apressadas. Esse padrão, propor algo novo e enfrentar resistência imediata, se repetiria inúmeras vezes ao longo de sua vida. Quando tentou modernizar métodos educacionais, foi confrontado por instituições tradicionais. Quando tentou introduzir práticas pedagógicas inovadoras, foi acusado de desrespeitar padrões clássicos. Kardec viveu, desde cedo, sob o peso de rejeições silenciosas que o ensinaram uma lição decisiva. Toda vez que alguém tenta mexer com estruturas antigas, desperta inimigos invisíveis. Ele ainda não sabia, mas esse aprendizado seria vital quando um fenômeno muito mais complexo cruzasse seu caminho. Quando Paris começou a comentar sobre mesas que giravam, pancadas misteriosas e objetos que se moviam sozinhos, Rivail não apenas rejeitou a ideia, ele a desprezou. Considerava aquilo uma distração tola.
Para ele, nada daquilo tinha valor científico, nada merecia investigação séria. A sua mente lógica recusava imediatamente qualquer possibilidade de inteligência além da humana. Ele fugia de tudo que parecesse emocional, místico ou irracional. Era um homem que vivia ancorado na razão, mas o convite insistente de amigos que confiavam em seu discernimento mudou tudo. Ele aceitou ir a uma dessas reuniões apenas para provar que tudo não passava de truque. Entrou no salão decidido a desmontar ilusão por ilusão. Só que naquela noite algo escapou à sua compreensão. Ele viu fenômenos que contrariavam seu modelo mental, respostas inteligentes surgindo sem qualquer explicação plausível. Para um observador comum, aquilo poderia ser apenas curiosidade. Para a mente obsessivamente lógica de Rivail, aquilo era uma ameaça à estabilidade de tudo que ele acreditava. A partir desse momento, nasceu um conflito interno que nenhum biógrafo explica suficientemente. O choque entre o educador racional e o pesquisador diante do inexplicável. Rivail entrou em crise silenciosa. Ele não queria que aquilo fosse real. Seu medo não era espiritual, era intelectual. Se aquilo fosse verdadeiro, o mundo não era como ele pensava. E se não fosse verdadeiro, por que a sua razão falhara naquela noite? Esse dilema psicológico marcaria profundamente sua postura e criaria a tensão central, que o acompanharia até o fim. Antes de Kardec publicar qualquer obra, a vigilância sobre ele já havia começado. Acadêmicos desconfiados queriam entender por que um educador respeitado estava se aproximando de fenômenos tão delicados. Setores religiosos observavam com desconforto a possibilidade de alguém com credibilidade científica validar aquilo que até então era ridicularizado. A imprensa, sempre disposta a atacar o que não compreendia, começou a insinuar que Rivail estava seduzido por ilusões. Mas o ponto mais surpreendente é que documentos da época revelam movimentos ainda mais discretos. Agentes do governo passaram a frequentar reuniões onde fenômenos eram estudados. Como a França vivia tensões políticas constantes, qualquer grupo de pessoas reunido em torno de ideias novas atraía suspeitas. O espiritismo nem existia, e Kardec já era tratado como alguém potencialmente perigoso. Ele não sabia disso em detalhes, mas percebia que havia olhos sobre si. O clima era de desconfiança crescente, e aqui surge uma peça-chave da sua personalidade. Ele não recuou. Qualquer outro estudioso teria se afastado, preocupado com a reputação, mas Rivail, movido pela disciplina e pela lógica, decidiu investigar mais profundamente. Ele tinha medo, sim, mas seu senso de responsabilidade intelectual era maior. A partir desse momento, a história começou a se mover em uma direção que ele não conseguiria mais controlar. Os passos que ainda davam no escuro já despertavam oposição. A guerra havia começado antes do espiritismo nascer. O processo de construção de O Livro dos Espíritos foi muito mais tenso do que a história tradicional descreve. Kardec criou um método de verificação tão rigoroso que até estudiosos contemporâneos se impressionam. Ele organizava perguntas, comparava respostas, cruzava informações vindas de diferentes médiums, rejeitava conteúdos contraditórios e estudava cada frase como se estivesse lidando com um experimento científico. O que poucos sabem é que esse processo enfrentou sabotagens reais. Manuscritos desapareceram, páginas chegaram a ser rasgadas misteriosamente, médiuns tentavam inserir opiniões próprias, dizendo-se inspirados por espíritos. Grupos rivais disputavam protagonismo e tentavam influenciar o conteúdo final. Kardec precisou ser mais investigador do que escritor, e fez quase tudo sozinho. Seu temperamento perfeccionista não permitia delegar nada que considerasse essencial. Ele se sobrecarregava até o limite, dormia pouco, revisava textos dezenas de vezes.
E tudo isso sob pressão crescente daqueles que queriam vê-lo falhar. O Livro dos Espíritos foi, na verdade, o resultado de uma espécie de operação clandestina intelectual. Era conhecimento construído em meio ao risco, à tensão e ao medo. Kardec não estava apenas tentando organizar respostas espirituais, estava driblando interesses humanos que tentavam impedir o surgimento de uma obra que mudaria o mundo. Com a publicação em 1857, Kardec deixou de ser observado discretamente e passou a ser atacado publicamente. Relatórios internos da Igreja Católica o classificaram como ameaça real à doutrina e ao controle moral da população. Jornais religiosos publicaram textos violentos, acusando-o de charlatanismo e de promover comunicação com demônios. A Sorbonne, centro intelectual da época, discutiu seriamente se sua obra representava um perigo ético para os jovens. O governo francês, temendo qualquer movimento que pudesse gerar reuniões ideológicas, começou a monitorar encontros espíritas como se fossem células subversivas. Kardec agora estava oficialmente na mira. E mesmo assim, seu temperamento reservado não o deixava reagir publicamente. Ele sofria ataques pesados e permanecia em silêncio, confiando que as ideias sobreviveriam. Esse traço era ao mesmo tempo força e fraqueza. Ele não sabia se defender, mas não permitia que a raiva interferisse em seu trabalho. O mundo havia decidido que Kardec era uma ameaça, mas ninguém sabia que ele vivia outra guerra ainda mais difícil. A guerra contra seu próprio cansaço, seus medos e sua inclinação a carregar tudo sozinho. A perseguição externa crescia e a interna estava prestes a explodir. O movimento espírita, ainda em formação, começou a sofrer com disputas internas. Médiuns em busca de fama queriam ser vistos como os escolhidos. Grupos tentavam manipular mensagens para favorecer suas próprias interpretações. Houve casos de fenômenos forjados e cartas falsas atribuídas a espíritos, tudo para gerar atenção pública. E tudo isso atingia Kardec diretamente, apesar de seu temperamento discreto. Ele era sensível, mais do que admitia. Quando via alguém distorcer fenômenos por vaidade, sofria de forma profunda e silenciosa. Era um homem que não sabia dividir a dor com ninguém. Amélie, sua esposa, era a única que percebia quando ele desmoronava por dentro, mesmo mantendo o rosto sereno em público. Cada ataque interno era um ferimento emocional que ele escondia sob camadas de disciplina. A desordem interna colocava em risco a credibilidade do movimento. E Kardec, apesar do desgaste, escreveu O Livro dos Médiuns para tentar estabelecer padrões éticos e orientar práticas seguras. Mas o preço emocional era alto. Ele lutava contra inimigos que se disfarçavam de aliados, e isso o consumia lentamente. Se antes havia insinuações, agora existia uma campanha organizada. Jornais começaram a publicar mensagens supostamente espirituais que ridicularizavam o movimento. Eram textos grotescos, falsificados para associar o espiritismo ao absurdo. Pessoas eram enviadas para reuniões apenas para criar confusão, provocar brigas, gerar tumultos e manchar a imagem de Kardec. Ele recebia cartas anônimas ameaçando sua integridade física. Setores políticos queriam proibir encontros e confiscar materiais. A pressão aumentava de todos os lados. Kardec escrevia para amigos dizendo que sentia que forças invisíveis tentavam destruir não apenas a doutrina, mas sua própria reputação. Ele era atacado como cientista, como professor, como homem. Inventavam calúnias envolvendo dinheiro, moral e até sua esposa. Tudo fazia parte de uma operação coordenada para desmontar sua imagem pública. Mas mesmo diante disso, ele mantinha uma serenidade que enganava quem estava de fora. Não era frieza. Era o único escudo possível para alguém tão sensível. Ele escolheu não responder, confiando que o tempo revelaria a verdade. Mas por dentro, cada ataque era um peso adicional em um corpo já cansado. Foi durante uma reunião mediúnica
que uma mensagem mudou completamente a forma como Kardec enxergava sua missão. Um médium desconhecido afirmou que estava surgindo uma campanha organizada para destruir sua imagem. A mensagem descrevia ataques públicos, perseguições e tentativas de divisão interna. Estranhamente, todos os detalhes começaram a se cumprir nos meses seguintes. Kardec nunca divulgou essa mensagem. Não queria que pensassem que se vitimizava. Tinha medo de parecer vaidoso, de usar o espiritual para reforçar sua própria importância. Guardou o aviso em silêncio e continuou trabalhando. Mas a partir desse momento, ele passou a viver com um senso de urgência esmagador. Começou a escrever como quem corre contra o tempo, produzia obras em ritmo acelerado, revisava manuscritos até a exaustão e organizava documentos como se soubesse que não teria tempo suficiente para concluir tudo. Sua saúde começou a falhar, dores constantes, fadiga profunda, insônia, pressão emocional. Ele ignorava tudo. Dizia a amigos que tinha pressentimento de que morreria antes de completar o trabalho. E essa intuição guiou seus últimos anos. Ele vivia entre duas forças, o medo de falhar e a necessidade de deixar tudo pronto para depois de sua morte. Em 1869, aos 64 anos, Allan Kardec morreu repentinamente trabalhando. Seu corpo não suportou o peso de anos de sobrecarga física e emocional. A notícia se espalhou por Paris e gerou reações contraditórias. Alguns jornais o homenagearam, outros ironizaram sua morte. Grupos religiosos comemoraram discretamente o fim de quem chamavam de inimigo da fé. Mas o que ninguém esperava aconteceu. O espiritismo não enfraqueceu, cresceu. Amélie Boudet, sua esposa, tornou-se guardiã de seus documentos, preservando tudo o que ele havia deixado. Grupos espíritas se multiplicaram. Obras foram publicadas e traduzidas. Ideias que antes eram ridicularizadas atravessaram fronteiras. O movimento que tentaram silenciar se tornou um dos maiores fenômenos espirituais do século XIX e XX. E é aqui que a narrativa se conclui. Por trás da doutrina existiu um homem que lutou contra si mesmo, contra instituições poderosas, contra sabotagens internas, contra a própria saúde. Ele jamais buscou fama, jamais pediu seguidores, jamais quis liderança, mas enfrentou uma guerra porque acreditava na responsabilidade moral de revelar o que descobriu. E mesmo que sua vida tenha sido marcada por medo, cansaço e ameaças, sua missão não pôde ser detida. Quanto mais tentaram calá-lo, mais alto sua voz ecoou.